Deus tem muito para fazer na tua vida hoje. Coisas grandes. Glória a Deus. Coisas grandes e maravilhosas Deus tem para fazer na tua vida ainda hoje. E concretizar promessas infindáveis na tua vida. Aleluia. Amém? Tem um texto que eu gostaria... Nós vamos trabalhar com dois livros hoje. Nós vamos trabalhar com o Evangelho de João, capítulo 8, e versículo 36. E depois nós retornamos para o Evangelho de Marcos, a qual nós ministramos ontem no culto de ontem. No culto da sala de oração. Glória a Deus. Amém? Só vamos antecipar um pouquinho. Ontem nós lemos o capítulo 4. Hoje nós estaremos entrando no capítulo 5. Amém? De Marcos. E no Evangelho de São João, capítulo 8. Abra por gentileza em João. O Evangelho de João, capítulo 8, só o versículo 36. Nós vamos apertar o cinto um pouquinho, tá? Eu não sei se vocês... Talvez aqui ainda ninguém... Alguém andou de avião aqui já? Paraíba, né? Sabe que quando está subindo Paraíba, a turbulência, o coração fecha, né? O coração dá aquela travada. Mas, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. E aquele bichão com o cinto tudo apertado, você não pode folgar porque... A aeromoça vai passando, fala, aperta o cinto. Então hoje nós vamos se alimentar um pouquinho mais forte. Amém? Comecei dando leite para vocês gostaram do leite. Dei um pouquinho de mingau, pastor, tá bom. Hoje nós vamos comer algo mais sólido. Amém? Amém. Vocês estão de acordo? Beleza. Vamos começar com o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Eu não sei como é que está na tradução da sua. São palavras do próprio Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só esse versículo. Por que Jesus usou essa metáfora? Por que Jesus usou essa palavra? Jesus não estava falando aqui com a multidão. Jesus estava falando com homens qualificados, homens que entendiam o que eram as leis mosaicas. Homens que chegavam e questionavam por que Jesus fazia aquilo. Por que Jesus, com que autoridade Jesus fazia esses milagres? Com que autoridade Jesus pregava? Porque eles se espantavam, porque geralmente um doutor da lei demorava muitos anos para ele ter a primeira oportunidade de pregar numa sinagoga. O cara tinha que ser fera. O cara tinha que fazer parte de uma bancada. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala... Boa noite, queridos. Quando a Bíblia fala de Jairo, quando a Bíblia fala de Nicodemos, era tudo homens renomados. Homens que quando eles passavam nas ruas de Jerusalém, o povo reverenciava esses homens, porque eram homens dotados. E eles se escandalizavam com Jesus. Por quê? Jesus ele não veio, por exemplo, de um lugar de destaque. Jesus ele nasce num lugar e é criado em outro. Jesus nasce em Nazaré e é criado em Cafarnaum. Cafarnaum ficava no território galileu. E Cafarnaum, a língua do baiano é diferente da do paulista. Por exemplo, eu agora dei uma melhorada. Você sabe que eu sou baiano, você sabe que eu sou paraibano, eu sou lá de cima. Por quê? Porque o sotaque é diferente. Na Galileia ainda se falava o aramaico. E daí começa esse homem que é filho de um carpinteiro, um homem, por exemplo, que para os olhos terrenos ele não tinha nenhuma qualificação, mas quando ele pregava era diferente. Quando ele pregava, os demônios saíam do povo. Quando ele passava, as pessoas eram curadas. Quando ele sentava na polpa de um barco para pregar, as multidões se afloravam naquele lugar.
E tinha pessoas que passavam dias e não queriam ir embora, porque a presença de Cristo era constante naquele lugar. Quando a presença de Jesus está constante no lugar, você não cochila. Você não tem tempo porque você fica apaixonado, você fica se alimentando. E quando chega em João capítulo 8, versículo 36, ele está falando aqui com 3 qualidades de pessoas. Primeiro, ele está falando com aqueles caras que só eles poderiam escrever, que eram os escribas. Ele está falando com a segunda categoria, que eram os fariseus. Homens que eram, eles cuidavam da lei, dos cerimoniais, só quem poderia tratar eram os fariseus. Homens qualificados, homens que eram religiosos. Aonde Jesus está não tem espaço para religião. E a terceira qualificação eram os saduceus. Irmão, você quer ver a dificuldade? Se você não tiver qualificado, é difícil pregar para um rico. O rico, irmão, ele é cheio de si. O rico, irmão, ele acha que sabe tudo. O rico, geralmente, ele sempre procura aquilo que é mais fácil. Você pode prestar atenção que às vezes quando você vai conversar com o doutor, você fica até constrangido, acanhado, porque você não sabe aquilo que vai sair da boca do doutor. Mas só que aquele que estava falando, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é o próprio Deus. Aleluia. Era aquele que criou todas as coisas, ele sabia o que tinha no coração daqueles homens. Era como se ele estivesse falando, olha, vocês estão falando aí que vieram da linhagem de Abraão. Mas vocês não fazem o que Abraão fez. Abraão, por fé, foi o que eu preguei aqui algumas quartas-feiras atrás. Abraão, por fé, ele foi sacrificar o filho no Monte Sião. E vocês falam que são da descendência de Abraão, mas os costumes de vocês e aquilo que vocês fazem não procedem de Abraão. É como se ele estivesse falando, gente, para de bobagem. A religião de vocês não presta para nada. Vocês estão aprisionados, além de estar aprisionados no pecado da incredulidade e da idolatria por Abraão, vocês estão se perdendo. Vocês são tão bons, falam tanto, fazer como o Tito, vocês falam muito, mas não tem ação nenhuma. Vocês vivem pregando na praça, vivem balançando os seus filactérios, mas vocês não têm ação nenhuma, ninguém é curado por vocês. E quando eu falo, até os demônios obedecem. Essa era a diferença entre Jesus e a religião. Irmão, nós não podemos equiparar o Filho de Deus com religião. A religião, ela nos traz uma máscara. A religião até nos defende de algumas situações. Mas a religião não tem poder de transformar a vida. Jesus tem. Glória a Deus. Jesus tem poder de transformar. Amém. E ele está falando, gente, se um dia vocês deixarem o Filho do Homem entrar dentro de vocês, vocês vão ser libertos. Sabe, irmão, tem pessoas, por exemplo, eu falei que ia dar comida sólida. A maioria das igrejas brasileiras, elas não aceitam você ser livre. Elas não aceitam. Elas questionam a roupa que você veste. Elas questionam se você oferta ou não. E elas falam, a maioria dos líderes, fala que está escrito na palavra, eles não lêem o contexto. Eles falam, por exemplo, que se você largar a doutrina ou a igreja, você vai para o inferno. E por aí em diante nós vamos se acostumando com essas coisas e em vez de sermos livres, vamos criando dentro de nós alguns medos. Nós vamos tendo medo, por exemplo, às vezes nós não concordamos com o pastor, mas nós não saímos da igreja com medo de falar, olha, o pastor está falando que se eu sair da igreja, eu corro um grande risco de não ser salvo. Olha que besteira, irmão. A salvação não vem por mérito humano. A salvação é um dom gratuito de Deus que Ele deu como presente por intermédio do seu Filho. Então eles precisavam ser livres. Sabe, irmão, eu não questiono, por exemplo, eu não sou contra campanhas, mas eu não adotaria campanha na igreja. E nem adoto.
e nem é o nosso costume. Eu não sou contra, por exemplo, a usos e costumes. Cada um vai para a igreja que goste. Mas, irmão, não é usos e costumes que vai falar se você é cheio ou não do Espírito Santo. Sabe, irmão, nós temos que entender que aquele que nos desligou das correntes e das algemas, o nome dele é Jesus. Amém. Esses homens andavam muito bonitos. Esses homens eram muito qualificados. Mas eles não tinham dentro de si o Espírito Santo. Jesus não olha para a aparência. Jesus, ele quer saber o que está dentro de nós. Amém. Se realmente você estiver preparado para sofrer uma grande transformação, ele é poderoso em todas as situações. Glória a Deus. Ele que liberta. Se ele libertar verdadeiramente, você é livre. Amém. Pastor fala que você chegou na igreja, você está liberto, você é livre, aí começam as regras. Olha, irmão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso é pecado, isso não é pecado, cortar cabelo é pecado, pintar cabelo é pecado, cuidado com esse brinco está muito grande, esse brinco o diabo vai usar para enforcar. E vai assim, o cigarro é pecado, bebida é pecado, e nós vamos tomando isso para dentro de nós, irmãos. Se você é livre em Jesus, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem uma palavra chamada autocontrole. Nem todo vício é demônio. Nem todo vício é demônio. A maioria dos vícios repetitivos nas nossas vidas é a nossa prioridade carnal que exercitou. E depois o seu próprio organismo não consegue mais liberar você disso. Porque as prisões espirituais, irmãos, quando chega em Cristo, são quebradas. Maldições hereditárias, aprendemos isso na igreja. Olha, irmão, maldição hereditária. Vai passando do pai para filho. Olha, se o filho bebeu, se o avô bebeu cachaça, há uma grande chance de o filho ser um cachaceiro ou um drogado. E é assim que nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo na igreja que a maldição, ela vai passando, e isso vai criando-se um medo. Mas, irmão, aquele que está em Cristo, não há mais maldição. Glória a Deus. Então não pode haver maldição hereditária para aquele que está em Cristo. Ah, pastor, mas minha filha está passando ela está frequentando tal lugar. Irmão, fique tranquilo, você não está em Cristo? Tá, então fique em paz, ore que as coisas vão acontecer, Deus vai libertar. Sabe, nós temos que entender a primeira situação, somos libertos. Amém. Libertos para quê? Para viver em Cristo. Aleluia. Tem pessoas que entendem o contrário. Ela acha que essa liberdade é para fazer o que ela quer. A liberdade é para fazer aquilo que meu irmão não consegue fazer, orar por ele, cuidar dele. A liberdade não é para sair fazendo o que quer, é para seguir a Cristo. Largar a religião, largar o medo. Quantas pessoas não tem dentro da igreja com medo? Morre de medo, não tem medo do pastor. Olha, quando o pastor, eu tinha um pastor, meu irmão, quando esse homem ia descendo nos cultos de terça, o povo tinha medo, parecia que era um demônio que ia entrando dentro da igreja. Porque o povo ficava com medo, chocado com medo do pastor. E era o pastor. Mas sabe por que se criou o medo? Sabe por quê? Porque foi criada uma barreira entre a igreja e o pastor. Sabe, irmão, eu estou pregando, eu ensino direto isso para vocês. Observe se aquilo que eu estou pregando está baseado na Bíblia. Não é tudo que o pastor fala que ele está com a razão. É isso, Cris? Não. Agora, tudo que a Bíblia fala, pode ter certeza que acontece. Glória a Deus. Aprendemos muitas coisas, irmão, que nos levou, em vez de amar a Jesus, ter medo do Senhor. A palavra temor não quer dizer medo, quer dizer respeito. Então, se você teve um encontro real com Cristo, verdadeiramente você é livre. Livre do pecado, livre do legalismo, livre da religião
e livre de tudo aquilo que lhe condenava. Agora nós entramos em Marcos capítulo 5. Vamos pegar o exemplo deste homem. Marcos capítulo 5, versículo 1. Vamos falar do possesso de Gadara. Versículo 1. Ontem no pano de fundo eu falei a respeito de Marcos, né? Lembram disso no culto? Tinha muitos que não tiveram, mas eu falei a respeito de Marcos. Quem foi Marcos? O tempo que ele finalizou o Evangelho. E entramos aqui no capítulo 5 para falar de uma pessoa que realmente teve uma transformação. Entre mentes, esse entre mentes quer dizer depois ou após. Chegaram a outra margem do mar. Esse mar é o mar da Galileia, Tiberíades, que é o mesmo braço, só muda o local, o Genezaré. A terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Esse demônio conhecia quem era Jesus. Ele sabia muito. Uma das coisas que o anjo, quando foi visitar Maria, e ele falou para José, falou: olha, o nome um dos nomes de Jesus vai ser Filho do Altíssimo. Então aqui está alegando que Jesus é Deus. O próprio demônio está falando: o que nós temos contigo, ó Filho do Altíssimo? Isso cai por terra a teoria do testemunho de Jeová. Porque eles alegam que Jesus é criatura. Porque eles falam que o primogênito é criatura. Mas aqui está falando nesse texto que os demônios, quando eles se jogam, se prostram, ele fala: o que temos contigo, ó Filho do Altíssimo? Os demônios entendem que Jesus não é uma criatura, mas ele é o próprio Deus. Continuemos. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande multidão, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: mandai-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram, e os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Amém? Glória. É um fato curioso. Jesus, ontem eu ministrei que
aquele fato quando aconteceu que os discípulos, Jesus estava dormindo no barco, na travessia do mar da Galileia, houve-se um grande vento, uma grande tempestade de vento, os discípulos se apavoraram e falaram: mestre, nós vamos perecer. Jesus não fala nada, ele se levanta e apenas ele fala: mar, fique quietinho, mar. E olha para o vento e fala: vento, cessa. Para fazer isso tem que ser muito poderoso. Aleluia. Sabe, irmão, que tamanho são os nossos problemas diante de um Deus tão forte, de um Deus tão poderoso? E depois desse episódio, acontece esse fato aqui. Sabe, irmãos, a Bíblia não fala quantos anos esse homem, não fala a idade dele, mas só fala de uma coisa: que esse homem estava sofrendo, apavorado, desesperado. Não sabemos o proceder, o porquê que levou ele a ficar muitos anos no sepulcro. Geralmente, quem anda nos sepulcros é quem trabalha muito com obra de feitiçaria. Quem anda no sepulcro geralmente vai buscar ossos para fazer trabalhos de magia negra. Mas é diferente desse rapaz. Diz a palavra aqui que ele morava naquele espaço. Imagina só que enquanto você está aqui limpinho, já tomado banho, quantas pessoas nesse momento não estão aí na rua ao léu, jogadas, cheias de espíritos, são sujas, espíritos de miséria, estão aprisionadas. E muitas vezes nós passamos por essas pessoas e nem observamos, mas geralmente são pessoas que as suas almas estão clamando. E só quem pode entrar com ação poderosa e libertar é o nosso Salvador. Porque Ele continua sendo Deus, como a Zuleika cantou. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, quando ele desembarca, quando ele chega naquele local, diz a Bíblia que não esse homem, mas os demônios que estavam nesse homem, eles começam a se apavorar. Sabe, irmão, porque as pisadas de Jesus abalam o inferno. Aleluia. As pisadas de Jesus afasta todo tipo de mal. Glória a Deus. As pisadas de Jesus traz cura. Jesus ainda estava na água quando esses demônios reconheceram o poder do Filho de Deus. E eu quero falar para você essa noite que Deus, independente da tua situação, daquilo que você está passando, se realmente você quer ter uma vida de libertação, não é num culto específico de libertação, mas é através dessa palavra que tem poder de transformar, de libertar e de restituir qualquer um. Aleluia. Aleluia! Glória. Glórias a Deus. Acompanhe comigo o versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Sabe por quê? Porque esse homem, quando ele fala para Jesus que o nome dele é Legião, é porque na vida desse homem, naquele momento, o que estava sobre ele era o poder de mais de 6.000 demônios. Uma legião é equivalente a 6.000 demônios, que é comparado a um exército romano. Uma legião, ele fala: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Sabe por que ninguém aguentava segurar esse homem? Porque não era ele. Ele não estava no seu estado natural. Sabe, irmão, só Jesus tem esse poder. Não é a religião, não é o ensino, não é a teologia, não é o nosso conhecimento, mas quando a Bíblia fala que Ele nos deu poder sobre os demônios, é porque Ele transferiu toda a autoridade para a igreja. Aleluia. Às vezes, irmão, nós precisamos chamar o pastor, o padre, o bispo. Não precisa.
Use da autoridade que Jesus lhe deu, dentro da sua casa, na sua empresa. Fala, capetada, aqui você não tem vez. Sabe por quê? Porque na minha vida, quem manda é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, você tem que tomar posse da autoridade que Deus deu na tua vida, irmão. Então você começa, irmão, a ter domínio até dos seus próprios vícios naturais e toda essa coja que todo dia se levanta para querer lhe atrapalhar. 6.000 demônios estavam nessa criatura, irmão. Imagina só, quem que ia segurar um camarada desse? Ninguém. Irmãos, eu fiz trabalho de libertação. A pastora foi lá algumas vezes comigo. Teve uma vez que eu estava em casa saindo para o culto e foi uma mulher lá desesperada. Nós morávamos na favela do Vila Flávia. Pastor, tem que me socorrer. A minha filha está endemoniada. E olha, pastor, ela já se rasgou toda. Falei, irmão, espera um pouquinho, eu vou me trocar. Depois que eu me trocar, é que eu vou lá. Aí me troquei, estava saindo para o culto, era uma quarta-feira, né, que nós tínhamos culto também de quarta. Quando eu cheguei nessa casa, essa menina estava toda rasgada, irmão. Ela estava jogada no canto da parede. Os irmãos tudo com medo, apavorado, a mãe assustada. E eu entrei ali, e eu comecei, e não pense que eu fui entrando clamando, não. Ela veio para cima de mim, se jogou nos meus pés. Estava, professora? Não, estava. Ela se jogou nos meus pés e começou a babar. E eu, com as mãos, falei, olha, em nome de Jesus, sai e não volta mais. Aleluia. O semblante daquela menina mudou. Glória E ela a Deus. começou a chorar. E aquela família foi salva. E até hoje estão firmes no Senhor. Eu creio. Eles estão congregando numa igreja chamada Raiz de Davi. A partir, irmão, não brinque com demônios. Não pense que é a história da carochinha. Esse rapaz, ele tinha 6.000 demônios no próprio corpo dele. Ninguém conseguia segurar. Sabe por quê? Uma pessoa, quando está possessa, você não consegue segurar, irmão. Não adianta você ir. Não adianta água benta, não adianta óleo ungido, não adianta cruz, não adianta nada. Mas no nome de Jesus, amém, toda capetada tem que ir embora. Glória a Deus. Aleluia. E sabe, hoje quando ela me vê, ela fala, pastor, aí me abraça. Isso faz muitos anos. Irmão, e fora outros trabalhos. Uma vez eu cheguei na casa de uma família, o homem estava com a faca para matar a mulher. E o obreiro que estava comigo queria correr. Eu falei, você vai correr não, irmão. Naquele dia, irmão, eu fiquei com medo. Acredito, eu fiquei com medo. Falei, mas já que eu estou aqui, eu vou usar o nome de Jesus. Se funcionou lá, vai funcionar aqui. E sabe, isso foi num domingo, mais ou menos às 5 horas da tarde do culto, que eu costumava fazer visitas ali na favela. No final da história, presbítero, esse homem estava ajoelhado e chorando. É assim. E isso fortalecia a minha fé, irmão. Isso me deixava cheio do Espírito Santo. Porque eu sei que a boa obra que Jesus começou, Ele há de terminar, irmão. Glória a Deus. Aleluia. E esse calado, não mandei vocês falar nada. Eu não mandei você falar meu nome. Eu sei que você sabe que eu sou filho do Altíssimo. Mas eu não mandei você falar, cala a boca. Só Jesus tem a autoridade para calar demônio, irmão. Lembra na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que 3 caras, filhos de um sacerdote, chegaram para um homem possesso de demônio e falaram, escuta, eu conjuro-te, em nome do Jesus que Paulo prega, que vocês vão embora. Aqueles homens possessos olhou para aquele homem e falou, escuta, eu conheço Paulo, também conheço a vida de Paulo, e conheço Jesus que Paulo prega. E vocês quem são? Diz a Bíblia que aqueles caras tomaram o couro dos demônios, saíram correndo pelados. Sabe, irmão? Sabe por que hoje os demônios não tocam em você? A unção especial de Deus. Aleluia. Cobrindo você, irmão. Glória a Você Deus. é especial. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
no versículo de número 12. No 10 e no 12. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E o espírito imundo rogava-lhe a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Existe uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja, irmão, não tenho medo nenhum de falar que é uma seita. Porque só eles são bons e eles vão ser salvos. Eles vêm piamente a lei. Eles falam que nós vamos ser salvos pela lei. Tá? Eu não tenho medo nenhum de falar que é uma seita. E sabe por que eles não comem carne de porco? Vocês já devem saber, né? Por causa desse episódio. Eles acham que todo porco é cheio de demônio. É verdade. Se vocês não sabiam disso, fiquem sabendo. É verdade. Você pode perguntar, eles não tomam coca, eles não tomam café e eles não comem carne de porco, porque fala que os porcos são animais que são possessos de demônios. Olha só o atraso dessas pessoas. Pergunta, por exemplo, se um adventista do sétimo dia come carne de porco. Se comeu é porque se converteu a Cristo. Se comeu é porque foi livre de pegou a palavra de João 8,36. Amém? Amém. Fica de pé, queridos. Glória a Deus. Eu vou ler bem rápido o versículo 15 ao 20. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Quantos demônios tinham na legião? 6.000. Assentado, olha só. Olha que transformação. Esse homem tem um encontro com Jesus, os demônios saem dele, e olha só a situação dele agora. Ele está assentado, e andava nu, lembra disso? Correndo dos sepulcros, ele andava nu. Agora ele está vestido, pancada da cabeça, agora ele está no seu juízo perfeito. Olha como é lindo. Olha o que Jesus faz. Por isso que eu não creio em culto de libertação. Eu creio na palavra. E temeram. E os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que retirasse dele. Versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Que maravilha, hein? Aquele que é liberto, quando Jesus liberta, você tem prazer de estar com Jesus. Amém. Você não está com Jesus por causa de bênção, de milagre, mas você fica tão favorecido que você fala: mestre, eu quero andar contigo. Eu quero pregar a tua palavra, porque eu sei que só em ti tem palavras de vida eterna. Aleluia. E diz a Bíblia que Jesus falou: não, você não vai comigo. Você vai contar isso às pessoas do seu bairro, da sua cidade. O seu testemunho vai mudar muita gente. E realmente, o testemunho desse homem que já não era mais endemoniado. Endemoniado ficou no passado, agora esse homem está vestido. Diz a palavra do Senhor que Jesus nos deu vestidura branca. Diz a palavra do Senhor, um dos frutos do Espírito Santo. Aquele que tem Jesus tem autocontrole. Por isso que ele não tem vício. Por isso que ele vence o vício. Porque nele tem o Espírito Santo. E depois disso, aquele que é cheio de Cristo, ele tem desejo de pregar o Evangelho.
Ele tem Aleluia. desejo. Glória a Deus. Ele clama, ele quer pregar, porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele é limpo das coisas que faziam mal, e agora os benefícios da salvação estão tudo dentro dele. Ele está vestido, ele está no seu estado perfeito, ele está cheio de bênção, ele está sentado. E diz a Bíblia que nós estamos sentados junto com o Pai. Feche os seus olhos.